Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quero cumprimentá-los mais uma vez com a paz do Senhor. Por bondade, torne os vossos assentos. Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez ao meu amigo, pastor Cláudio, sua muito digna esposa, irmã Gisela, todas as suas companheiras. Agradecer ao pastor Edivaldo, sua família. Agradecer aos queridos santos irmãos que têm me conduzido. Quero deixar registrados os meus agradecimentos a esta igreja e a Deus por esta oportunidade. Louvo a Deus pela vida do meu companheiro, pastor Levi, Miriam. É muito bom revê-los depois de alguns dias que nós não tínhamos nos encontrado, mas foi muito bom revê-los. Queridos, gostaria de citar mais nomes, mas deixe-me ser bem sucinto, pois nós já sabemos que amanhã é um dia útil e alguns irmãos vão ainda viajar, outros vão levantar cedo para as suas atividades. Então deixe-me ser bem sucinto, sintetizando, para trazer-lhes uma mensagem de estímulo quando tudo parece estar perdido. E para isso eu quero tomar por base Isaías capítulo 38, o livro do profeta Isaías, para fazer menção ao tema onde nós temos aqui um dos maiores milagres da Bíblia Sagrada. O texto de Isaías: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Queridos, aqui está uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada, uma passagem que é comumente lida e pregada no círculo de oração, mas mesmo assim eu quero tomar por base esse texto para compartilhar convosco esta mensagem motivacional, estimulativa, quando a gente não vê mais solução. Quando nós observamos o contexto e o texto, a Bíblia nos mostra que durante os 200 anos da dinastia davídica no Reino do Sul, cerca de 200 anos já haviam se passado e 11 reis já haviam sido levantados até este período. A Bíblia nos mostra que alguns tiveram a oportunidade de mudar e fazer esta situação ser reversível, e outros não tiveram oportunidade. A Bíblia mostra em um contexto normal que Isaías faz questão de registrar um período de caos tenebroso, um período de frieza, de insensibilidade que permeou e tomou conta do Reino do Sul. Isaías, ele descreve 4 períodos de crises e de insatisfação, 4 períodos difíceis dentro do contexto de Judá. Pois quando Isaías começa a descrever a visão, é porque a coisa estava tão séria, Deus tinha tanta necessidade de reaver a situação do povo, mas o povo estava insensível. Então Deus já havia escolhido, porque todas as classes haviam se ludibriado, havia se esquecido do temor e do poder de Deus no vosso meio. Então Isaías faz questão de começar descrevendo a sua visão, dizendo que nos dias de Uzias, de Jotão, de Acais e de Ezequias, ele mostra 4 períodos tenebrosos, aonde a frieza, aonde a falta de milagres, aonde a incerteza começou a tomar conta. Isaías mostra o período de incerteza quando ele menciona o período do rei Uzias, que foi um período caótico, difícil de subentender, porque Isaías mostra que a crise já havia assolado as 4
quatro as principais camadas do povo de Deus. Isaías faz questão de descrever que no período do rei Uzias houve um período de incerteza tão contundente dentro do povo de Deus, do reino do sul, que a insensibilidade era o ponto máximo no coração do povo. Então Isaías começa a descrever que quando ele mostra toda a visão, ele diz que a camada feminina que é tão especial, que é a camada que está sempre perto de Deus, ele diz que elas já haviam sido ludibriadas pelos costumes das cananeias. Ele mostra que os jovens já perderam o sentimento de servir como sacerdotes. Então agora ele mostra que no período que morreu o rei Uzias, então é que ele ouve e vê arrebatado em espírito, e quando ele chega diante de Deus, havia um questionamento, havia a necessidade de uma voz para despertar o povo que estava insensível. Então Deus proclama e ele ouve Deus dizendo: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então ele é sensibilizado e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele já entra no contexto do capítulo 6, ele já entra entregando o oráculo de Deus, trazendo uma mensagem de arrependimento, porque Uzias deixou um período de incerteza. Então quando Uzias morre, a Bíblia mostra que o rei Jotão, ele agora muito novo, assume o poder, e era uma perspectiva de trazer o avivamento de novo, de trazer uma resolução no contexto socioeconômico, político e sobretudo espiritual. A Bíblia mostra que o rei Jotão não ligou, continuou na incerteza, e agora desencadeia um segundo período de crise social dentro do povo de Deus. A crise, além das incertezas espiritual e do comércio e do futuro, agora houve uma crise social que abalou todo o contexto. Então quando o Jotão não resolve o problema, a Bíblia diz que ele foi bom diante de Deus, ele andou diante de Deus, foi reto, porém não tirou os altos que estavam em voltas de Jerusalém. Então agora aparece, Isaías faz menção de dizer que o rei Acais assume o poder agora como uma perspectiva de avivamento de volta. Então quando o rei Acais assume o poder de Jerusalém, a Bíblia nos mostra que ele enfrenta um caos terrível, porque foi formada uma coalizão política e militar meramente pretensiosa, formada pelas 10 tribos de Israel e pelo reinado sírio, pelos 2 reis Peca e Rezim. Então esta coalizão convidou o rei Acais para unir Jerusalém e todo Judá, para enfrentarem os 3, a pior e a mais agressiva nação daquela época, que era a nação dos assírios, que então era liderada pelo homem chamado Tiglat-Pileser. A Bíblia mostra que agora a situação foi ficando caos, porque o rei Acais não aceita a proposta de fazer parte daquela coalizão política e militar, e ele renega, e a crise se volta contra ele, porque o medo de Acais era que os assírios eram tão cruéis, eram tão ferozes, que quando eles capturavam uma nação, quando eles sitiavam, cercavam uma nação, aqueles que se entregavam voluntariamente, eles colocavam um pedaço de arame no nariz, para símbolo de vassalo, de escravo dos assírios. E os que não se entregavam, eles matavam aos poucos, tirando o couro vivo, matavam arrancando o cabelo e tirando as beliscões. Mas o rei Acais, sabendo disso, não quis se confrontar esta nação e não quis fazer parte da coalizão. Então a guerra se volta contra ele, porque a Bíblia diz que rei Peca e o rei Rezim, rei sírio e o rei das tribos de Israel, se volta contra as cidades de Judá e faz uma ameaça militar. Eles mandam dizer a Acais que vai devastar todas as cidades de Judá e vai tornar Jerusalém num montão de pó. Aí o rei Acais se entristece, fica angustiado, não consegue dormir direito, fica desesperado, como Isaías já estava em exercício, literalmente como voz de Deus. Aí Deus manda Isaías subir o palácio para dar um recado ao rei Acais. Quando Isaías chega no palácio, ele já chega falando grosso no nome
nome de Deus. Ele diz: Acais, aquieta o teu coração e descansa, porque o Deus do teu pai Davi, ele manda te dizer que será com você e livrará Jerusalém da ameaça dos seus inimigos. O rei Acais não deu crédito por conta da insensibilidade que permeava dentro de Jerusalém. Ele não faz crédito na palavra de Isaías. Isaías é mais incisivo e diz a ele: se tu não estás acreditando que Deus fará uma maravilha no meio de vós, pede um sinal que ele te dá, ainda que seja alto feito os céus, ou profundo feito as profundezas da terra. Aonde tu pedir um sinal que ele será com você, ele te dará. O rei Acais menospreza o profeta Isaías e diz para ele que não vai tentar o Senhor Deus, e ele agora despreza a palavra e o oráculo de Deus e vai confiar no braço do homem. Ele envia uma proposta meramente quase que irrecusável para Tiglat-Pileser, que era o rei da Assíria. Agora a proposta, ele pega ouro do santuário, ele pega ouro do templo e do palácio e envia uma proposta de proteção para o rei da Síria. A proposta dizia: ele comprometia-se a pagar anualmente impostos e mandar tributos exorbitantes para a Síria, caso a Síria livrasse eles da mão de Peca e Rezim. A Bíblia mostra que o rei assírio toma as medidas, aceita a proposta, invade as tribos de Israel, ele devasta as tribos de Israel, coloca pessoas das cidades assírias para morar em Samaria, ele derrota o rei sírio e agora a ameaça foi totalmente devastada. A coisa parecia que fluiu, que foi sucesso, mas agora Jerusalém, o rei Acais tornou Jerusalém vassalo dos assírios. O rei Acais tornou Jerusalém escravo dos assírios, e com isso Jerusalém foi perdendo espaço no contexto diplomático. A história e a Bíblia fala que o Egito, a Jordânia e a Cisjordânia, que eram nações circunvizinhas de Jerusalém, romperam relacionamentos diplomáticos com Jerusalém. Agora Jerusalém, como escravo dos assírios, saiu do contexto do mundo e começou a ser escravo dos assírios. Agora, sendo escravo dos assírios, a população, o povo de Deus, na sua maioria, foi ludibriado pela idolatria dos assírios e a sua persuasão. A crise assolou, porque agora dentro de Jerusalém, o que valia era a adoração aos deuses da Síria. O rei Acais se autodenominou benfeitor do livramento, visitou, levou sacerdote para Samaria, levou sacerdote para Damasco, para agregar, para aprender a adoração e os cultos lá do rei da Síria. Enquanto isso, a coisa ia ficando mais feia, porque a presença de Deus cada dia se afastava de Jerusalém. Agora o rei Acais, para piorar, ele coloca altares nos altos montes em volta de Jerusalém, e a ordem era que aqueles altares era para servir de adoração aos deuses da Síria. Ele ensina o seu próprio povo queimar os filhos em sacrifício, que era abominação diante do Deus verdadeiro. Agora os judeus queimavam os próprios filhos em sacrifício aos deuses da Síria. O rei Acais mandou fechar a porta do santuário para ninguém adorar mais ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O rei Acais desviou-se completamente e totalmente, e a crise assolava cada dia. Agora não tinha mais culto no santuário, não tinha mais adoração. Ele manda instituir a estátua de bronze no pátio do santuário para servir agora de instrumento de culto. A idolatria permeava. Ainda havia um grupo de remanescente que não tinha se contaminado. Eles não viam outras alternativas na ótica humana. Jerusalém estava no pó, no bagaço e longe do contexto diplomático, mas eles ainda esperavam o agir de Deus no meio da impossibilidade. Eles começavam a escrever e a cantar: eleva os meus olhos para os montes, de onde nos virá o socorro. Aí eles diziam: o nosso socorro vai vir do Senhor que fez os céus e a terra, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Agora o templo fechado, o santuário lacrado, aquele santuário que foi palco de grandes avivamentos quando Israel estava na presença de Deus.
Deus, aquele santuário que era símbolo da glória dos olhos de Deus e dos ouvidos de Deus, aquele santuário, aqui o impossível de Deus acontecia frequentemente. Eu quero recapitular o que eu, salvo engano, falei aqui uma vez pela manhã. Vários irmãos que não ouviram ter uma pálida ideia. A coisa era tão engraçada por conta do contexto da adoração, que quando Israel estava perto de Deus, quando o templo estava cheio da glória de Deus, Israel era tão respeitado entre as nações que só pelo nome as nações tremiam. Quando o exército de Israel saía para a guerra, meramente aquele santuário ficava na expectativa, porque os soldados partiam para a guerra e eles sabiam que a única esperança era Deus no tempo que estavam dentro da glória. Agora, por alguma deficiência, o exército inimigo ia sobressaindo sobre os judeus. O general do Israel sabia que se não tomasse uma providência e uma medida cautelar, Israel ia perder a guerra. Então, o que era que ele fazia antes do inimigo prevalecer? Ele sabia que no santuário tinha uma equipe de adoração que arrebentava com tudo. Aí ele mandava uma carta urgente para o sacerdote para ver o impossível de Deus. Aí ele dizia: o sacerdote, nós precisamos da equipe de adoração no meio da guerra, senão nós vamos perder a batalha. Aí o sacerdote urgente pegava os adoradores que louvavam a Deus para ver o Deus entrar e fazer o impossível. Ele pegava os adoradores e enviava para o campo de guerra. Quando os adoradores partiam de Jerusalém, eles não iam simplesmente para uma guerra física. Eles não levavam espadas, não levavam lanças, não levavam escudos. Eles partiam com a ousadia de adorar a Deus na guerra e ver Deus fazer o impossível. Quando ninguém acreditava mais, então quando ele chegava no meio da guerra, o general pegava eles, bonitinho, feitas irmãs, fardados, todos preparados, com o coração quebrado para adorar a Deus e Deus receber sua adoração. Quando os inimigos vinham, aqueles adoradores aparamentados com os instrumentos de adoração, os inimigos se assustavam, porque sabia que Deus entrava no meio do louvor e fazia a diferença. Aí os adoradores olhavam para os inimigos e não temia. Os inimigos super maior o exército, os inimigos sempre em maioria. Aí os adoradores olhavam e começavam a cantar o hino de louvor em adoração a Deus. Eles não estavam nem preocupados com o hino que fazia sucesso. Eles começavam a cantar literalmente as maravilhas que Deus fazia no meio de Israel. Aí eles voltavam ao passado e começavam a cantar, diz a Bíblia, louvou na presença dos seus inimigos. Eles começavam cantando, dizendo o Salmo 114. Eles dedilhavam os instrumentos e começavam a recitar e dizia: quando Israel saiu do Egito e a casa de Judá do meio de um povo bárbaro, Israel ficou sendo o seu domínio e Judá o seu santuário. Aí eles enchiam o peito e diziam: o mar vermelho viu e saiu da frente, o Jordão tornou atrás e parou de correr água, o monte Sinai pulava feito carneiro e os outeiros saltava feito cordeiro. Aí a turma da frente enchia o peito e dizia: o que foi que tu viste, ó mar, que saiu da frente? Ó Jordão, porque tu tornaste atrás? Ó monte, porque pulavas feito carneiro? E ó outeiro, porque tu pulava feito cordeiro? Aí todos os adoradores enchiam o peito e diziam: trema toda a terra na presença do Deus de Jacó, porque só Ele é Deus e faz os seixos em mananciais de água. Aí os inimigos já se assustavam. Aí eles emendavam com o Salmo 115 e começavam a dizer: ei, não a nós, não a nós, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória, porque perguntarão os nossos inimigos: aonde está o Deus desses adoradores? Será que é maior do que o nosso Deus? Eles diziam: o nosso Deus está no céu, Ele faz tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, Ele faz tudo o que lhe apraz. Aí a turma gritava, e os deuses dos nossos inimigos, os adoradores, enchiam o peito e diziam: é meramente obra da mão humana. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem não sai som da sua garganta. Aí a turma da frente enchia o peito e
dizia: e o nosso Deus. Aí todos enchiam o diafragma e dizia: confia no Senhor, ó Israel, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Quando eles adoravam, crônica diz que Deus habitava no meio do louvor e entrava na guerra. Quando Deus ouvia o louvor, recebia a adoração, começava a fazer o impossível. Aí ele via, a Bíblia diz que Deus confundia os adversários do seu povo. Como? Agora, em vez deles enfrentar a Israel, eles começavam a autodestruição entre eles mesmos. Era eles brigando contra eles mesmos, e Israel só assistindo e vendo a bagaceira ou a desgraça que Deus estava fazendo no meio deles. Os adoradores na linha de frente, aí via os carros sendo jogados dentro do fogo, ele via Deus quebrando o arco, quebrando lança. Aí eles começavam a rir, olhavam para o outro e cantavam o hino de alegria no tempo de guerra. O Salmo 46, eles começavam a dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia, pelo que não deveremos ter medo. Ainda que a terra se mude e os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem pela vossa braveza, mas ainda tem esperança, nada está perdido. Ainda há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela e ela não vai ser abalada. Ele ajudará até o romper da manhã. Os inimigos iam se destroçando e eles olhando, eles diziam: vinde, vinde, vinde ver. Preste atenção, olha o que o nosso Deus está fazendo na terra. Os reinos se embraveceram e a terra se moveu. O nosso Deus levantou a voz e a terra se derreteu. É Ele, é Ele, é Ele. Ele está fazendo algo impossível. É Ele. O que é que Ele está fazendo? Ele está quebrando o arco, está cortando lança e está jogando os carros dentro do fogo. Aí os profetas entravam e gritavam: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado na terra, eu vou ser exaltado entre as nações. Agora Deus fazia o impossível para dar vitória ao seu povo. Mas agora a idolatria predominava. Agora os assírios mandavam dentro de Jerusalém. Aí o rei Ezequias assume o poder. Uzias deixou um período de incertezas. Jotão, crise social. E Acais, um período de guerra. Agora, quando Acais morre, o período era de desafios. Jerusalém corrompido, sacerdotes corrompidos, não havia mais músicos, os adoradores haviam se corrompido. Era um período de desafios. Ezequias assume o poder e foi inteligente. Ele sabia, para mudar o quadro era impossível, na ótica humana era difícil. Ele sabia que a única solução era trazer Deus de volta para Jerusalém. Era trazer a glória de Deus de volta. E ele é corajoso. O período era meramente desafiador. Contra tudo e contra todos. Sem relacionamentos diplomáticos. Todos corrompidos. Aí ele assume o poder e faz um culto na praça principal, na praça oriental de Jerusalém. E a proposta do culto era trazer a glória de Deus de volta. Restauração. Vamos fazer o quê? Vamos jejuar. Vamos orar. Quem vai comigo nessa? Olha para o sacerdote e diz: vocês vão comigo? Aí encontra um grupo de gente valente. Conte com a gente. Vira para os músicos: vocês vão comigo? Vamos sim. Vira para os levitas: vocês vão se purificar? Vamos sim. Então marca o dia do culto da restauração. Enquanto eles oravam e jejuavam, ele mandou derrubar a estátua de bronze. Mandou abrir a porta da igreja, reformar a igreja, pintar todinha de novo. Porque a glória de Deus ia voltar. O bonito é que eles eram corajosos. O que Ezequias fez era suicídio na ótica diplomática.
Ele reúne os sacerdotes, ele reúne um grupo de levitas e de crentes, e agora vai meter a marreta, vai explodir tudo que não agradava a Deus. Vamos subir aos altos montes, aonde tiver algo que não agrada a Deus, bota por terra, joga por terra. Aonde tiver um altar aos deuses da Assíria, dá para ouvir a pancada da marreta. Prá, prá, joga no fogo. Prá, 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 quebra, joga no mato. Prá, 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 quebraram tudo que não agradava a Deus. Chega o dia do culto. A Bíblia diz que nunca houve um culto tão bom feito aquele. Desde o dia de Salomão, a glória de Deus veio para Jerusalém. Agora o negócio pipocou lá em Jerusalém. Agora a unção de Deus tomou conta do lugar. Agora Ezequias, abençoado, cheio de fé, ele faz um ato que parecia ser o seu fim. Agora todo mundo cheio de Deus. Agora tinha adoração. Agora tinha de novo sacerdote. Agora tinha levitas. Agora o povo estava buscando a Deus e o adorando em espírito e em verdade. Agora o que era que aconteceu? Ele pegou uma carta e envia um desabafo para o rei da Assíria, que agora já era Senaqueribe. E na carta ele era bem taxativo. Só para os irmãos terem uma pálida ideia. Ele pega a carta e manda os mensageiros levar para o rei da Assíria. E a carta era um suicídio. Ele coloca na carta dizendo: Senaqueribe, aqui é o rei Ezequias, servo do Deus verdadeiro de Israel. Eu estou te dizendo que eu não vou mais pagar tributo à Assíria, e nós não vamos ser mais escravos dos assírios. Quando Senaqueribe lê a carta, era a pior e a maior nação. Ele se desespera, fica irado, prepara o exército em síntese e manda cercar Jerusalém, manda ameaçar Jerusalém, visto que os assírios comandavam lá dentro. Aí Rabsaque sobe na sela do cavalo e começa a meter medo no povo para não confiar em Ezequias. Ele subia e dizia: não vão na conversa do rei Ezequias, ele perdeu o juízo, ele não sabe o que está fazendo. Olha, se vocês confiarem em Ezequias, vocês vão beber a própria urina e comer os próprios excrementos. Então, enquanto isso, o rei Senaqueribe manda uma carta de volta para o rei Ezequias. Quando os mensageiros traz a carta que entrega ao rei Ezequias, que ele pega, ele se estremece, ele fica frio, ele rasga a veste, ele joga a terra na cabeça, as pernas tremem. O que é que vai fazer? A carta de Ezequias de Senaqueribe dizia: Ezequias, eu quero ver qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Tu não sabe que nós quebramos os deuses que se levantaram contra nós e jogamos no fogo. Perdesse o juízo foi: vou destruir Jerusalém e vou torná-lo num montão de pó para você ver. Quero ver qual é o Deus que vai te livrar. Aí Ezequias, quando lê esta carta, ele se assusta, ele tem medo. Só que o caba estava crente. A Bíblia diz que ele pega a carta de Senaqueribe e corre para a igreja. Quando ele chega na igreja, ele joga a caixa no chão, a carta no chão, coloca o joelho no chão e bota a cara em cima e faz uma oração que Crônica registra. Ele começa a ver a dificuldade e eleva a Deus, dizendo: Senhor, tu que habita no meio dos louvores, estás entronizado entre os serafins. Senhor, Senhor, tu criaste os céus, tu criaste a terra, tudo quanto neles há são obras da tua mão. Agora eu te peço, dá uma olhada nesta carta e lê ela para mim, por favor, Deus, porque tudo que está aqui é verdade. Os assírios quebraram os deuses das nações e jogaram dentro do fogo, porque eles não eram Deus, mas o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é o meu Deus, é o Deus do meu pai Davi. Eu quero uma resposta, me dá uma resposta, Deus. Ele pega a carta e manda entregar a Isaías. Os mensageiros, quando chegam na casa de Isaías, Deus já estava falando com Isaías: vai com eles, vai com eles. Isso é que é Deus, isso é que é Deus.
Quando os mensageiros chegam com Isaías, que Isaías vê Ezequias, já chega falando grosso. Ezequias, escuta o que diz o Senhor Deus do teu pai Davi. Isso é que é Deus. Eu vi a carta que me mostraste, e eu ali, escuta o que diz o Senhor. Vocês não vão beber urina, coisa nenhuma, e vocês não vão comer excremento. Vocês vão plantar e vão colher o que plantaram no primeiro, no segundo e no terceiro ano, e depois vão dar descanso à terra, mas vocês vão colher o que foram plantados. E tem mais, Ezequias, eu te aconselho, não tenha medo de Senaqueribe, porque agora sou eu que vou colocar um anzol na vida dele, vou colocar um freio de cavalo na boca dele, e vou fazer ele voltar pelo caminho que ele vem, para saber que em Jerusalém ainda tem Deus de milagre, ainda tem Deus das causas impossíveis. Em uma noite só, a Bíblia diz que um anjo desceu no arraial dos assírios e matou 185 mil soldados. Irmãos, o impacto político foi tão grande. Você já imaginou? Uma ilustração, claro. Se alguém conseguisse jogar por terra todo os Estados Unidos, o que não seria notícia amanhã? Todas as mídias, todos os olhos estavam voltados para lá. E aqui, os assírios eram tão potentes na época quanto os Estados Unidos hoje. Quando terminou o dia, só via cadáver. Tudo arrebentado, morto, o estrago feito. Aí agora Senaqueribe corre. Chega, vai adorar o seu Deus. Os seus próprios filhos exterminam com ele. Agora a notícia começou a girar. A notícia começou a se espalhar. Senaqueribe morreu. E os assírios foram extirpados da face da terra. A pergunta era uma só: quem fez isso? A resposta era a mesma: o Deus de Ezequias acabou com a raça de Senaqueribe. O Deus de Ezequias jogou os assírios por terra. Agora, quem não quer ser amigo de um crente vencedor? Os egípcios e todas as nações circunvizinhas reuniam os seus diplomatas, embaixadores, e mandavam para reatar o relacionamento político com Jerusalém. Ezequias foi engodado pela fama, pelo poder, e começou a assinar novas alianças. Isaías o advertia e dizia: Ezequias, não confia neles, isso não dá certo. E Ezequias não deu ouvido. Essa bendita fama que tem derrubado muitos grandes nos dias odiernos abalou Ezequias. Ezequias não dava mais ouvido ao profeta, pois agora a fama, o poder estava nas mãos dele. Isaías tira a roupa de profeta e anda com as nádegas de fora, pelo um período aproximadamente de 3 anos, e entra furtivamente numa reunião de Ezequias com os egípcios, e já começa a entregar o oráculo de Deus na ótica de juízo. Ezequias, escuta o que diz o Senhor: como eu andei esses anos com a vergonha de fora, vão ficar todos que confiaram nos egípcios. E bate a porta e vai embora. E Ezequias não torna assim. A fama é terrível. Foi por isso que quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, os gregos estão lá fora e querem te entrevistar. Os gregos eram os famosos, era a Globo de hoje. E Jesus sai de fininho.
Eu fui pregar em um grande ginásio, cerca de 20.000 pessoas. Quando eu cheguei no ginásio, o pastor nunca tinha me visto. Quando eu subi no altar do ginásio, ele foi ao meu encontro, porque disseram a ele: aquele é o pregador da noite. Quando ele olhou para mim, me menosprezou. Olhou para a cor e para a aparência. E correu e disse a mim: Genival, você não vai pregar hoje, porque tem muitos famosos aqui no púlpito. Tem muitos medalhões. Tem muitas estrelas. Então você não vai pregar hoje. Mas por educação, eu vou te dar 10 a 15 minutos, porque os famosos e as estrelas precisam brilhar esta noite. Tu diz qualquer coisa. Ele achou que era o nome, que era a aparência, que era a cor que fazia a diferença. Ele esqueceu que a diferença está na unção. E a unção é dele, é ele que dá a quem quer. Não depende de quem quer nem de quem corre. Quando ele quer, acabou. Aí eu já entrei naqueles 10 minutos com 520 por hora. Aí quando deu 10 a 12 minutos, aí Jesus abriu a torneira do céu. Aí começou a batizar os crentes com o Espírito Santo. O ginásio pegou fogo. Não dava mais nem para ouvir a voz do pregador. As estrelas do púlpito perderam o brilho. Os famosos começaram a correr para lá e para cá, jogaram a cara no assoalho e começaram a gritar: a glória aqui é dele. Só Jesus é famoso, ele é a estrela. O pastor olhava para mim e dizia: vai negão, vai negão, vai negão. E o poder caindo. Ninguém se meta besta pensando que é alguma coisa. Tudo aqui é dele, é para ele. Glorifica ele. Ezequias se achou. O bonito de Deus, Edivaldo, é que ele dá corda. Tem muita gente se achando, cobrando altos valores para pregar a palavra. Só quer hotel 5 estrelas. Só quer viajar na TAM. Chama a Gold Kombi voadora. E se esquece que as maiores personagens da Bíblia andavam de pé. Enfrentava naufrágios. E não tinha uma casa certa para morar. Morava nas cavidades da terra. O problema é quando a corda estica. O problema é quando a corda chega no final. Aí quando a corda estica, aí Isaías faz questão de dizer: e naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O homem era saudável. A Bíblia apresenta ele como um instrumento de paz fraternal. Mas a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a outra, nem a sua honra à imagem de escultura. Naqueles dias, Ezequias adoeceu. E quando você lê a autobiografia dele, você chora sem querer. A história dele diz que ele começou a adoecer por dentro. Os seus órgãos internos apodreceram ele vivo, a ponto que o hálito dele ficou carniça, pura, insuportável. Ele agora não recebia mais diplomata de países nenhum. Os médicos preparavam antídotos. Quando ele tomava para refrescar, era que ficava fedendo. A doença sai para o lado fora do corpo, para o lado externo. E a pele dele começa a decompor-se e a encher-se de orifícios. Os médicos iam em Gileade, trazia bálsamo, preparava com emplaste, com pasta de figo, que era medicinal. Cobria ele de emplaste. Quando arrastava, vinha com pele e tudo.
Ele apodreceu. Os seus súditos desacreditaram. Os seus súditos, os seus conselheiros, jogaram ele num cômodo. Jogaram ele num aposento. Porque ele estava podre. E ninguém podia fazer mais nada. Jogaram ele num aposento. Para esperar o dia da morte. Esqueceram o que ele fez. Esqueceram que ele aceitou o desafio de Deus. Mas por um deslize agora estava podre. E jogaram ele lá dentro do aposento. Sem visitas. Estava insuportável. Só tinha uma única esperança no contexto humano. O profeta Isaías precisava fazer uma visita a ele e ainda não tinha ido. E vocês sabem que não tem coisa melhor no meio da crise do que a visita de um homem de Deus. E amigo, por sinal. Eu estava pastoreando uma igreja só para você saber o quanto um amigo faz a diferença. E na reunião, quando eu tomei posse, os obreiros me chamaram e disseram: pastor Genival, o cooperador Ferreirinha está com 67 anos. Ele está à beira da morte. E nunca mais ninguém fez uma visita a ele. Aí no domingo à tarde, terminou a reunião. Eu peguei minha esposa e entrei na favela. Quando eu cheguei na porta na rua, o carro não tinha acesso à porta dele. Eu parei o carro no início da rua. Quando eu desci, que peguei na mão da minha esposa, a esposa dele estava na área que entrou para dentro. Quando eu cheguei na porta da casa dele, que disse: pai do senhor, ele estava de pé na sala dizendo: pai do senhor, meu amigo Genival. Aí eu questionei: o senhor não estava na beira da morte, quase morrendo? Ele disse: eu estava. Mas a minha esposa entrou gritando que o meu amigo Genival estava chegando. Quando eu ouvi a voz dela, a enfermidade foi embora e eu estou curado, e à noite já vou para o culto. Amigos, foi por isso que Singre, quando ele relata a evasão por conta do evangelho, a perseguição estava tão grande no Tibete, ele tinha que correr, ele tinha que fugir, senão morria. Só que era tempo de geada, a neve estava cobrindo tudo. Se ele ficasse, morria. E se ele fugisse, não tinha como transpor a nevasca na ótica humana. Quando ele entra no meio da nevasca, que anda alguns metros, quilômetros, tem um homem coberto pela neve, mas ainda respirando. Aí o coração disse: ajuda ele, faz um amigo. A razão disse: se tu ajudar ele, tu vai morrer mais depressa. O coração venceu. Ele tirou a neve de cima do homem, quase morrendo. Pegou o homem, colocou nas costas e começou a andar com o homem no meio do gelo. Era ele andando e transpirando e perdendo força. Quanto mais andava, mais transpirava, mais suava. Era ele andando e perdendo força. Chegou um período que ele não aguentou mais e caiu com o homem nas costas. Caiu com a cara dentro do gelo, sem forças. Só que o suor dele aqueceu o homem que vinha nas costas. Quando ele caiu sem força, o que vinha nas costas dele ficou de pé, olhou para ele e disse: agora quem vai te carregar sou eu. Colocou ele nas costas e os dois saíram do outro lado. Diga para quem está ao seu lado: quer ser meu amigo assim? Diga para ver, os meus defeitos já tem muitos. Eu preciso de um amigo. Amigos que dê carona quando a crise bater na tua porta. Agora Isaías resolve fazer uma visita ao amigo. Deus mandou Isaías ir na casa de Ezequias, senão ele não tinha ido. O homem estava praticamente morto, apodrecido. Na ótica humana, impossível. Aí de uma hora para outra, a portinha do aposento faz o barulho. Quando ele vira a cabeça,
deitado, ele vê o amigo. É hoje. Deus enviou socorro. O problema é que Isaías entra no aposento, não dá nem a paz do Senhor. Isaías entra indignado e já começa a dizer: escuta o que diz o Senhor. Põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Fechou a porta e foi embora. E agora o que foi que sobrou? Uma parede. E parede é ponto final. Parede é limite. Parede é daqui você não passa, meu filho. Acabou. Era impossível, era difícil. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede. Quando ele vira o rosto para a parede, as lágrimas começam a cair. E o salmista no Salmo 56 diz que Deus não perde nem uma gota de lágrima que cai dos olhos de um crente fiel. Quando ele vira o rosto para a parede, chora e faz uma pequena oração, e ele grita: Senhor! Ele faz uso do pretérito. E o pretérito aqui está mais que imperfeito. Ele diz: Senhor, lembra do que eu fiz? Eu fiz o que ninguém teve coragem de fazer. Eu era crente. Eu andei na tua presença. Eu fiz o que era reto. Eu fiz o que tu me pediste. Quando ele ora, a oração foi tão real que sobe rapidinho. Agora o que parecia impossível, quando a oração chega lá em cima, aí Deus vê a história. Aí Deus vai no arquivo. Quando puxa o arquivo de Ezequias, estava lá: o cabo é crente. O cabo fez história, gente. O cabo fez o que ninguém queria fazer. Quebrou os altares da Síria. Jogou a estátua do bronze no chão. Pintou a minha igreja. Trouxe a minha glória para casa de volta. Enquanto Deus olhava a história, a Bíblia diz que Isaías já ia para casa, mas ainda não tinha saído do pátio. Quando Deus olha a história, aí grita lá de cima: Isaías! Isaías! Foi não, Senhor. Volta lá. Volta lá. Mas, Senhor, volta lá, o homem tem história. Agora imagina, quando ninguém podia fazer mais nada, tudo acabado, a portinha. Agora é diferente. A paz do Senhor, irmão Ezequias. Escuta o que diz o Deus do teu pai Davi. Eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. E Deus manda te dizer que você não vai morrer mais. O impossível aconteceu. Quem pensava que era o fim não vai morrer mais. Tu tem história lá em cima. Pergunta para quem está ao teu lado: tu tem história? Pergunta: você tem história? Diga a ele: se não tem, comece a fazer. Diga: porque quando a parede chegar, diga a ele: quando o homem colocar o impossível, a glória de Deus desce e o impossível torna possível, e não vai ser o fim. Você não vai morrer. A impossível de Deus nesta noite. O homem colocou a parede, mas depois da parede Deus foi olhar. O homem só vê o defeito, mas Deus vê a história. Depois da parede tem uma história. Balança esse crente que está ao teu lado, diga: dorme tranquilo. Depois da parede tem uma história. Diga para ele: o impossível de Deus
Não há essa palavra no dicionário dele. Tudo para ele é possível. Pode estar fedendo, ele vai lá e traz de volta. Me permita, pastor, recapitular, que tem gente que precisa ouvir. Deram 3 motivos para eu desistir. Negro, você tem 3 grandes defeitos, que é impossível você ser alguma coisa na igreja. Deus tinha me dito que iria me fazer um instrumento de glória e avivamento. E disseram: tu é pobre demais, tu é preto e é analfabeto. E aquilo me fez parar. Passei uma noite fazendo os planos para fugir da igreja. No outro dia eu fui fazer a última oração. Saí de casa às 8 horas da manhã, para orar até 8h30 e voltar para o mundão. Dobrei os joelhos, não consegui me levantar às 8h30. Só consegui me levantar da oração 4 horas da tarde. Quando eu vou me levantar que vou para casa, um jovem vem correndo dizendo: Genival, Genival, vai para casa não, vai para o posto médico. O que é que aconteceu? A tua filha saiu no desespero, foi para cá, para o posto médico. Talvez ela não sobreviva, tinha 9 anos. Quando eu cheguei no posto médico, o doutor olhou para mim e disse: Genival, entre. Quando eu entrei, ele disse: eu fiz o que pude, mas a sua menina já entrou morta. Leve ela para casa e prepara o funeral. E eu pregava todo dia naquela fazenda. Agora eu com a menina morta no braço e a minha esposa gritando atrás. Quando eu fui entrar para a rua da minha casa, o Espírito Santo falou no meu coração: vai para casa fazer o quê? Leve a menina morta para onde você estava orando. Foram dizer ao médico: ele está doido. Passei direto. O Espírito Santo disse: eu vou te mostrar que eu não dependo da opinião do homem para fazer o que eu quero. Eu vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem para cumprir o que eu prometo. Quando eu cheguei da igreja, joguei a menina no chão morta e caí por cima gritando: acabou, acabou, acabou. Aí a voz de Deus entrou na igreja. E Deus começou a falar comigo: fui eu que te trouxe aqui. Eu te tirei do monturo para colocar entre os príncipes. Só quero que sejas fiel. Porque a partir de hoje o impossível se tornará possível diante dos teus olhos. E para você saber que eu ainda sou Deus dos impossíveis e faço acontecer o que ninguém quer mais que aconteça, olha o que eu estou fazendo. Aí a menina deu um pulo no meio da igreja gritando: pai, 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 pai. Ele foi lá, ressuscitou minha filha, e ela hoje está com 30 anos e já me deu 2 netos. Eu vou concluir. Deus está levantando alguém aqui em mistério. Eu estou trazendo de volta o que eu prometi. Eu estou sarando feridas na alma. E estou refazendo as promessas que fiz. E nesta noite eu estou fazendo algo novo. E estou restaurando corações. E o meu espírito está levantando quem estava caído. E está fortalecendo os joelhos tropeçantes. E para que saiba que eu estou fazendo isto nesta noite. E que estou operando um milagre no meio de vós. E que sou o vosso Deus. E que guiarei-os todo o tempo. Recebam a minha glória e adorem o meu nome, porque eu sou Deus e permaneço fiel. Diz o Senhor desta igreja.
Araba. Ei, araba, gaiada. Deus está falando cara a cara com crentes aqui nesta noite. Nada de desistir. A proposta de Deus ainda está de pé. Nada de voltar atrás. Um amigo me falou: Bento, eu recebi um convite, quero concluir agora, para pregar em uma igreja a 600 quilômetros da minha cidade. Ele disse que quando chegou o dia de ir pregar, que pegou os 3 paletós no guarda-roupa. Aí Deus falou no coração dele: leve o quarto, leve o mais bonito que você tem. Ele pegou o quarto, o paletó e colocou na mala. Pegou 2 pares de sapato, Deus disse: coloca o terceiro. Ele colocou na mala. Pegou o carro novo e partiu. Ele disse: andei 300 quilômetros, parei perto de um posto. Quando diminuí a velocidade, tinha um homem sentado no meio-fio. O homem estava podre, barbudo, cabeludo, sujo, não valia nada. Aí Deus disse ao meu coração: leve ele para onde você vai. Ele disse: Genival, quando eu me aproximei de um homem, não tive coragem. O homem estava fedendo demais, estava podre. Mas Deus falou de novo: leve-o. Ele disse que pegou o homem e colocou no banco traseiro. E quando colocou o homem no banco traseiro, calado, o homem entrou, cabisbaixo, não disse uma palavra. Ele nem perguntou, entrou no carro, fechou a porta, ligou o ar e começou a viagem de novo. Ele disse que colocou o CD no CD Play e cantava aquele hino que é muito conhecido, dizendo: eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Aí ele disse que quando chega no lugar, o homem não disse uma palavra, só chorava. Ele disse que quando chega na cidade que vai pregar, como eu cheguei ontem direto para o hotel, aí ele disse que parou no primeiro posto de combustível na entrada da cidade. Ele disse que olhou para o homem e disse: moço, aqui dá para o senhor, já está bom. Ele disse que o homem não disse nada, baixou a cabeça e Deus falou com ele: leve ele para o hotel que você vai. Ele pegou e levou o homem. Chegou, foi fazer o check-in. Quando ele estava fazendo o check-in, mandou cortar o cabelo do homem, mandou fazer a barba, levou para o apartamento. 7 horas, tomou banho, o pregador trocou de roupa, o homem sentado lá no sofá de espera. Ele olhou para o homem e disse: moço, eu vou pregar. Lá para as 10 horas eu volto e eu vejo o que é que a gente vai decidir, tá bom? Ele disse: Bento, para que eu disse isso? Quando eu gritei aquilo, ele disse que Deus entrou no apartamento e disse: você está pensando o quê, rapaz? Aquele melhor terno que eu mandei você trazer não é para você. Aquele melhor sapato não é para você. Vista ele, calce ele e leve ele para a igreja que você vai. Ele pegou o homem calado, o homem tomou banho, ele vestiu o homem e levou para a igreja. Ele disse que quando o homem viu a igreja, que parou no estacionamento, o homem começou a falar em mistério. Tremia. Ele pegou na mão do homem, levou ele abraçado para a igreja. Quando chegou na porta da igreja, que o pastor viu o homem, estava no microfone, parou e ficou dizendo: Deus é fiel, ainda faz o impossível acontecer. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. A mocidade pegou fogo, as irmãs gritavam de poder, correram para a porta, abraçaram o homem, largaram o pregador de lado. O pregador correu para o púlpito gritando: pastor, o que é que está acontecendo? O pastor olhou para ele e disse: precisa pregar mais não, o que tinha de ser feito já foi feito. Mas o que é que aconteceu, pastor? Esse homem que veio com você, ele construiu essa igreja. Ele ganhou os primeiros crentes para Jesus. Ele fez um grande avivamento acontecer aqui. Mas chegou a nova geração, quis tomar o lugar dele, levantaram uma calúnia, caluniaram ele, tomaram o ministério dele, expulsaram ele da cidade. E a gente pensava que ele já tinha morrido. Mas Deus é fiel e trouxe ele de volta. Deus é fiel. Fique de pé, por favor. Ei, deixa eu ver. Aonde tem uma pessoa afastada da igreja,
Onde tem alguém aqui entre nós afastado do Evangelho, levanta-se a mão para eu te ver. Tem alguém afastado da igreja aqui nesta noite? Se tem, levanta uma das tuas mãos. Está afastado, filhos? Estão afastados da igreja? Como profeta de Deus, o Espírito Santo toca no meu coração, que está quebrando as algemas, e tem urgência em vocês. E como profeta de Deus, eu quebro estas algemas e devolvo os sonhos de vocês em nome de Jesus e os projetos. Volta para casa, vem. Sai do teu lugar e vem, filha, volta. Vem. 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 Vem para casa. Deixa essas lágrimas caírem. É noite de restauração. Vem para cá. Tem a primeira, tem a segunda. Agora eu quero ver onde está a terceira vida. No meio desta multidão que vai voltar, vai entregar a Jesus hoje. Eu vi mãos aqui no meu lado direito. Saia do seu lugar, ajuda ela aí, irmã. Deus tem um projeto lindo para você. Deus está aqui trazendo hoje. Sai do teu lugar, terceira vida. Cadê você? Cadê você? A terceira vida. Venha, filho. A terceira vida para Jesus. Um senhor, um jovem. A terceira vida. Me dá um sinal que está vindo. A terceira vida está vindo ali. A quarta vida. A terceira está vindo aqui. Essa é a hora da gente dar glória. Cadê a quarta vida? Rompe a multidão, está vindo ali no meio da multidão. A quarta vida, venha. A quarta já está rompendo o corredor. Cadê a quinta? Cadê a quinta? Que Deus te abençoe, moço. Ei, senhor. Ei, senhora. Sai do teu lugar, corre, vem. Deus tem pressa. Deus não quer te deixar de fora. Eu sei que as horas já estão passando há muito. E eu não tenho mais tempo para insistir. Mas eu quero perguntar, cadê a quinta vida? Na nave da igreja, na minha direita, que quer conhecer este Jesus, venha se render a Ele. Nós vamos orar. Cadê a quinta? Cadê a quinta? Já tem 4 vidas aqui. É a quinta que está chegando. A quinta está chegando aqui. Cadê a sexta? Cadê a sexta? Vem, moça. Vem, filha. Vem, filha. Dobre os joelhos, se assim puderem. Se não puder, a gente ora em pé mesmo. Pastor, o Senhor me permite orar? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, estão aqui essas vidas rendendo-se aos teus pés. O Senhor tem feito me ver nesses últimos dias almas recorrendo a Ti. Toma elas nas Tuas mãos e faça delas instrumentos de bênção para o Teu louvor. Regenere-as e dê-lhes um abraço de perdão, e que elas sejam os instrumentos para a Tua glória, e que através delas muitas outras vidas venham Te aceitar e Te reconhecer como Salvador, em nome de Jesus.
Pode vir, vai trazendo, a sexta está vindo. Essa é a hora da gente dar glória. Deixa eu ouvir o barulho de glória. Esta é a comprovação de que o Espírito Santo ouviu as nossas orações. A Bíblia diz que quando tem conversão, quem convence não é o homem, é Deus. Está vindo a sétima também está chegando aqui em lágrimas. Pode chorar. Estão chorando. Toma elas nas tuas mãos, Senhor. Toma elas nos teus braços. Perdoa-lhes os pecados e faça delas instrumentos de bênção para o teu louvor. Receba um abraço de Deus, de perdão, e sejam restaurados em nome de Jesus. Abraça elas, irmãos, dá um abraço nelas e diga a elas: sejam bem-vindos a esta família. Já vão dar 10 horas. Eu quero orar por restauração de sonhos e projetos, mas eu não vou ter mais tempo. Mas eu quero saber onde estão aqueles que têm os seus sonhos que estão sendo bloqueados. Lembrem disso. Deus não abre mão de você. Soberano Deus, devolve os projetos. Soberano Deus, devolve os sonhos. Receba de volta os teus sonhos e os teus projetos. Toma posse do teu milagre nesta noite. Toma posse do teu milagre da restauração. É uma noite de resgate, é uma noite de restauração, é uma noite do impossível se tornar possível, é uma noite de milagres de Deus, quando ninguém acredita mais. Diga para quem está ao seu lado: eu tomo posse nesta noite do meu milagre.